na maldição hereditária. E nós vamos falar um pouco mais rapidamente aqui, devido ao tempo, mas eu quero também me aprofundar com você, tá? A gente precisa de mais tempo para conversar sobre isso. Então vamos lá abrir em Ezequiel, que é o texto básico, tá? É o texto áureo que fala das maldições hereditárias. Vamos abrir em Ezequiel 18, Leides. Se puder ler para nós. Ok. Parte do... E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Boa. 4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Alguém sabe o que que é esse nem se chegando a mulher na sua separação? O período menstrual, né? Exatamente. Isso aqui, Leide, é a pessoa ter relação sexual com a mulher menstruada. Uhum. Ah, muito bom. Vamos ver o 7. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor. E se tornando devedor o penhor, é quando você pega algo para garantir que a pessoa vai te pagar, e se ela não pagou, ainda assim você tem que devolver. Ó, Uhum. a continuação do 7. Não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo-o nu com roupa, Agora o 8, não dando o seu dinheiro à usura que é juros, e né? não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ó, então aqui está dizendo, tá? Aqui diz que se o pai for justo, certamente ele viverá. Não é isso? O justo viverá. É, viverá. Ok. Vamos ver o 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, Então, se ele gerar um filho ladrão, ele é igual ao pai? Não. não. O pai é justo, lembra? Mas então, se Uhum. ele gera um filho ladrão, que vai ser derramador de dor, né, de sangue, ou seja, ele vai ser um assassino, uma pessoa que mata, né? Então, que fizera a seu irmão qualquer uma dessas coisas, vamos ver o 11, ó, o que que vai, ó, o que que diz o 11? E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, O 12. oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominações, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Então, o filho ímpio não viverá. Ele levará sua própria culpa, né? Ó, então, vamos fazer um quadro sinótico aqui. A gente tem o pai, e ali diz que o justo viverá. E aí a gente tem o filho, né? E o filho ímpio não viverá. Foi o que o texto disse.
Agora vamos ver o 13. E emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. O seu sangue será sobre ele. O seu sangue será sobre ele. Ou seja, ninguém vai pagar por ele. Uhum. Ok? 14. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Então, se o filho do pai gerar um filho, esse filho vai ser neto do Esse pai. aqui já é o neto. Já é o neto. Uhum. E esse filho, né, ele vai ver todos os pecados que o pai fez. Uhum. Tá? Mas ele não vai rejeitá-los. Né? Vamos ver o 15. Não comer sobre os montes e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo e não oprimir a ninguém e não retiver o penhor e não roubar, der o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os seus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Ó, então vamos observar aqui. O neto justo que viu a maldade do pai não morrerá. O que que Deus está falando aqui? Quem pegou o que Deus está falando aqui? Quem consegue perceber nesse texto aqui? Quero ver quem conseguiu pegar. Cada um paga pela sua escolha, né? Ou seja, não existe maldição hereditária. Não é É isso? verdade. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui? Ó, então o neto não morrerá. Ou seja, cada um vai andar com a maldição que constrói para si mesmo. Não acabamos de ler isso, Leide? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas então agora eu vou trazer um texto, tá? Que vai meio que contradizer isso aqui. Aí nós vamos ver como que nós vamos lidar com esse texto. Vamos só matar o 18 para a gente ir um pouquinho mais profundo. 18, 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. E o 19 e o 20. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Legal. Aqui a gente consegue ver nesse texto também a diferença de iniquidade e impiedade, né? Impiedade do ímpio e iniquidade do filho. Então, assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. É o que o texto está dizendo, ok? Ó, o filho não levará a iniquidade do pai. Uhum. Ó, de Deus não se zomba, com Deus não se pode brincar. Tudo que o homem plantar, ele mesmo vai colher. Você só colhe o que você planta. Uhum. Então o filho ele não levará a iniquidade do pai. Ok? Agora nós vamos ter um outro texto, né? Que vai dar uma complicada nisso tudo aqui, que é o texto de Êxodo 20. Vamos abrir lá em Êxodo 20, Leide. Versículo, Vamos. ó, tá na tela aí. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Ó, quem que vai falar?
próprio Deus. Deus está falando aqui. Esse é o único livro do mundo, gente, olha só isso aqui, que quando afirma que Deus vai falar, Deus, ele fala. Ele realmente fala. Não existe um outro livro no mundo que diz assim, então falou Deus. Então disse Deus. É só a Bíblia. Então presta atenção agora comigo. Fale assim, Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então diga comigo também assim, ó, Deus nunca fala Deus nunca fala sem antes se apresentar primeiro. sem antes se apresentar primeiro. Então Deus sempre vai se apresentar, gente. Olha só, se ele se apresenta primeiro e depois ele fala segundo aquilo que ele se apresentou. Se ele se apresentar, ou seja, ele sempre vai vai discorrer um assunto sobre a faceta que ele se apresentou anteriormente, tá? Então, se ele vai falar de provisão, ele vai falar, eu sou Jirê. Se ele vai falar de justiça, ele diz que ele é Tiskirknon. Se ele vai falar de cura, ele diz, eu sou Rafá. E quando ele falar de libertação, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, eu quero que você me diga qual será o assunto que ele vai falar na sequência aqui desse texto. Libertação. Libertação, exatamente. Ó, vamos voltar a esse quadrozinho aqui, ó, tá? Porque Deus disse, nunca mais diga esse provérbio em Israel. Os pais comem os pais comem uvas verdes, mas os dentes do filho é quem embota. Assim, ó, por que ele diz não diga isso nunca mais? Porque isso não é verdade. Naqueles dias já não dirão, os pais comem uvas verdes, assim diz o texto, e os dentes dos filhos é que se embotam. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade, não por causa da iniquidade dos que o antecederam. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados, não os filhos daqueles que comeram. Ó, vamos ver aqui o texto. Lê para mim Jeremias 31, Leide, ó. 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Pronto. Agora vamos voltar aqui para o Êxodo 1 e 2, ler de novo rapidinho. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É isso aí. Então diga comigo, o Deus libertador vai falar. Deus libertador vai falar. E do que o Deus libertador vai falar? De libertação. Vai falar de libertação. Bora, vamos ver então agora o 3. Não terás outros deuses diante de mim. Olha só isso, gente. Então, essa é a primeira coisa. Se você quer ser livre, o que você tem que fazer? Não adorar outros deuses diferentes de mim. Não terá outros deuses. Só terás um Deus, o único Deus, o Pai de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Então, isso aqui já é forte. Vamos ver o 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quer ser livre? Não faça imagem de escultura nenhuma, nem para adorar qualquer tipo de imagem, nem para adorar e muito menos para servir. Nada que seja do céu, nem debaixo da terra e nem debaixo das águas. 5.
não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ó, a palavra encurvar aqui, ela tem um significado de adorar, tá? Quando você se curva, você está se manifestando de forma respeitosa, de forma humilde. Isso quer dizer adorar, se curvar. Então, sempre que você se curva, você está adorando. E veja, né, que nós temos aqui um Deus zeloso, ele tem um zelo por nós. E veja que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que Visito, me né? odeiam. Visito, Hã? visito. Visito aquele. Exatamente. A terceira e a quarta geração. Então, se eu sou Deus que visita com Aquilo iniquidade, está contradizendo? está contradizendo. Como que a gente faz agora isso aí, Leide? Como? Como, Bem, Mike? assim, ó, parece que através desse texto existe a maldição hereditária, não parece? Parece. Será que isso aqui é realmente maldição hereditária? É. Por isso que ela é vista, né? Por isso que é a visita à maldade do pai dos filhos. Então isso aqui é uma maldição hereditária. E por que que eu digo que é uma maldição hereditária? Porque é uma perseguição espiritual. O que que é uma maldição? A maldição, ela é uma perseguição espiritual. Anota isso. A maldição, ela é uma perseguição espiritual. E aí nós vamos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ó, em outra tradução diz assim, ó, todas as bênçãos correm atrás de ti e te alcançarão, e tu serás bendito. Então, o que são as bênçãos? As bênçãos, elas são espíritos. Ó a revelação aí, ó. As bênçãos, elas são espíritos. O que são as bênçãos? Espíritos? No plural. Então, todos esses espíritos de bênçãos correm atrás de ti e tu serás bendito, ok? Assim como a maldição também é um espírito. Vamos ver agora Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então, o que que são as maldições? As maldições, assim como as bênçãos, elas são também Espíritos. espíritos. Por O que que, eu tenho que entender assim, Mike? o que que são as maldições? Elas são espíritos, elas correrão atrás de ti e te alcançarão, e tu serás maldito. Então, o que que é uma maldição? É uma Eu tenho perseguição que espiritual. Eu tenho que entender maldição como espírito e bênção como espírito por causa do verbo correrão atrás de ti e te alcançarão? Também é uma prova. Isso aí. Olha o que que diz lá em Qual Êxodo que é, 20. qual Ó, que é a outra prova? nós vamos ver. Vou passar aqui para ti, já tu vai entender de uma forma mais profunda. Visitarei a maldade do pai no filho, até a terceira e quarta geração. Êxodo 20 fala. Então, se ele vai perseguir por quatro gerações, é devido à semente de morte. A semente de morte lá tem força para quatro gerações. Quatro gerações. Só que ele diz: e visitarei com bênçãos
com bondade até a milésima geração dos que me amam. Então, Uhum. olha só isso, Leite. Então, a semente da morte, ela pode alcançar até a quarta ou a terceira ou quarta geração. Mas a Aham. semente da vida, ela pode alcançar Até 1000 mil. gerações. Eita, glória. Glória. Forte isso, né? Anota isso aqui, ó. Semente da morte, ela pode alcançar 3 ou 4 gerações. Mas a semente da vida, ela alcança 1000 gerações. Isso é muito forte. Então, eu quero profetizar agora na sua vida, você que está comigo até agora aqui, eu vou te dar esse presente, essa profetização, porque agora você vai aprender, através de Deus, a plantar. Você vai aprender a plantar sementes de vida, e essas sementes de vida vão alcançar 1000 gerações suas daqui para frente. 1000 Amém. gerações através de você serão abençoadas. Glória, glória a Em nome de Deus. Jesus, você vai aprender isso através da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia, amém. Haranamachanaramaia. Aleluia! Glória, glória, glória. Então, olha só, volta aqui. Então, segundo o texto de Deuteronômio, a maldição hereditária existe. Mas não parece que você está que Deus está se contradizendo lá com o texto de Êxodo. Então, olha Aham. só, primeiro nós temos o texto de Êxodo, e depois nós vamos ter o texto de Ezequiel. Então, o texto de estudo desse primeiro, ela já é do Velho Pacto. Mas, o que, que aconteceu? Deus já acabou com isso no Velho Pacto. Eu nem vou falar no Novo Pacto, talvez eu fale. Mas no Velho Pacto ele já acabou. Porque Ezequiel, ele já disse assim, ó, o pai vai pecar, mas eu não vou descontar no filho. Se o filho pecar, eu não vou cobrar do neto. Então, já no Antigo Testamento, ele acabou com esse tipo de maldição hereditária. Agora, no Novo Testamento, eu quero te mostrar, eu vou mostrar. No Novo Testamento, para nós que temos o Novo Testamento, isso é impossível. Por que que isso é impossível? Presta bem atenção. Nós temos Jesus e nós temos Cristo, ok? Uhum. Jesus, ele é o filho do homem e Cristo, ele é o filho de Deus. Uhum. Então, o filho do homem Jesus, ele vai revelar o filho de Deus, que é Cristo. Jesus, ele revelou Cristo. Jesus orava ou não orava? Ava Orava. Jesus, ele jejuava? também. Também. Agora, Cristo orava? Se Não, Cristo orar, Cristo não ora. Cristo jejua? Cristo também não não. jejua, entendeu? Jesus foi tentado por Satanás? Oi? Foi. Cristo foi tentado por Satanás? Não. Não. Depois que ele ressuscitou, ele já não foi mais tentado. Então, vamos ver aqui uma coisa. Ó, Jesus orava? Sim. Cristo orava? Não. Jesus jejuava? Sim. Cristo jejuava? Não. Jesus foi tentado pelo diabo? Sim. Cristo pode ser tentado pelo diabo? Não. Então, quem é Jesus? Jesus é o homem que tem Deus dentro dele. Jesus é o homem que tem Deus dentro dele, ok? Quem é Jesus? Ele é o Filho do homem, é o Deus encarnado, é Deus feito carne, é o corpo humano com a natureza divina. Então, agora nós vamos ver quem é Cristo. Cristo é Deus, não é verdade? Cristo, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, esse é Deus. Então, suponhamos que Cristo não tivesse ainda encarnado em Jesus. Mesmo assim, Cristo já existia. Jesus veio a existir depois que veio da Maria, mas Cristo, ele sempre existiu. O diabo tentou Jesus no deserto, mas o diabo nunca tentou a Cristo. Quando que Uhum. Jesus é Cristo? Somente Depois que ressuscita. depois da ressurreição. Porque quando ele ressuscita,
essa natureza humana de filho do homem, que já está tomada da natureza de Cristo, filho de Deus. Você pode ver que quando ele ressuscita, o diabo não tenta mais ele. Uhum. Quando que ele nos dá a vida eterna? Quando ressuscita. Porque agora a natureza eterna já consumiu a natureza humana. Então significa que Cristo não precisa mais chorar, não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, porque essas coisas não cabem mais a Cristo. E aonde que nós estamos? Nós estamos em Cristo. Cristo. Aqui, ó, nós estamos aqui. Esse aqui somos nós. Então, os filhos de Deus estão aonde? Em Cristo. Em Cristo. Então, não existe maldição hereditária para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, anota isso aí, ó. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo Jesus. Não, repete comigo. Não existe Não maldição existe hereditária maldição para quem está hereditária em para quem Cristo. está em Cristo Não Jesus. existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Mais uma vez. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Pronto. Então, assim, ó, os filhos de Deus somos nós. Nós somos o filho. Quem que é o filho de Deus? Filho de Deus são todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Filho do Espírito Santo. Todo aquele que receber o Espírito Santo, ele é um filho de Deus. Deus. Ele fala em João, né? A saber, os que creem no meu nome serão filhos de Deus, né? Aham. Os que creram em Cristo. É. Ó, então não existe maldição hereditária para quem está escrito, para quem está em Cristo. Aliás, para quem está em Cristo, já não há condenação, né, Leide? O que É, significa também? Que quem está em Cristo, as obras mortas já não contam contra ele. Então, presta atenção aqui. Vamos com calma para a gente entender bem isso. Então, imagina comigo assim, antes de você ser crente, imagina só que você, por um acaso, somente nesse momento aqui de suposição, que você tenha matado alguém. Aí, você foi lá e se converteu. Agora, esse ato que você fez de matar uma pessoa requer uma perseguição espiritual. Ou seja, você tirou a vida de alguém, alguém tem que tirar a sua, ou a do seu filho, ou a do seu neto, ou a do bisneto, certo? Mas você se converteu em Cristo. Aquele seu homicídio virou o quê? Virou uma obra passado. morta. Morta. Obra morta. Obra morta. E essa obra morta, então, ela não pode ser mais cobrada no mundo espiritual. Porque todas as obras mortas não têm mais poder naqueles que estão em Cristo. Oh, glória! Então, as obras mortas não têm mais poder para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, presta atenção. Como diz lá em Romanos 8:1, tá? Vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Vamos ler, Leide. Vamos ler rapidinho aqui 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, são para aqueles que estão em Cristo, não é para aqueles que vão na igreja. Porque tem muita gente que vai só na igreja, mas não está em Cristo. Então, escreve isso aí, tá? Não é para aqueles que vão na igreja, mas para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo não pode ser condenado. Então, isso significa que as coisas velhas se Já passaram. passaram. Esse é o texto que está lá em 2 Coríntios, ó, o 17, o capítulo 5, 17 e o 18, Lei. Assim que, se alguém está em Cristo,
Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ó, as Eis que coisas velhas tudo já se o quê? fez As coisas novo. velhas já... Passaram. Eis que tudo se fez novo. Ó, são coisas velhas. Então, coisas velhas são obras mortas, obras da carne. Tudo passou. Eis que tudo se fez novo. Vamos ver o 18 para completar. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus, ele nos reconciliou com ele mesmo, nos reconciliou. Olha só, é como se nós fôssemos inimigos de Deus. Por meio de quem? De De Cristo. Cristo Quem Jesus, está em Cristo está com quem? com Deus. Oh, glória a Deus! E está reconciliado, ok? Agora vocês Reconciliado. voltam a ser um encarne, vocês voltam a ser pai e filho. Então as coisas velhas passaram. Já passaram. É. Não, nós precisamos ver também, Leide, o 19. Vamos ver só mais o 19. Vai lá. Bora. Isto é, Deus estava em Hein? Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus Amém. estava em Cristo, Cristo, reconciliando consigo o o mundo. mundo. Estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. E aí você vai aí num seminário, vai num encontro de 3, 4, 5 dias, né, que fala que quebra a maldição, que faz você confessar pecado, falando de morte, vendo um monte de problema aqui, criando problemas imaginários, vendo um monte de coisa de vidas passadas, divórcio da mãe, da tia. E a única coisa que você precisa mesmo de verdade é entrar em Cristo. Mais nada. É, A única coisa que você precisa é entrar em Cristo. Cristo. Oh, glória! Nossa! Como diz outra passagem, Paulo fala assim, ser achado nele, né? Uau! Paulo é demais, né? A única coisa que você precisa é entrar em Cristo. Então a criatura vai lá, né, Leide, participa desses seminários aí, desses cursos. A pessoa fica um final de semana inteiro confessando pecado, se maltratando emocionalmente, fazendo um histórico dos pecados de 3 gerações para trás, pecados até da bisavó. E aí a pessoa faz uma regressão, volta lá para o ventre, começa a criar um monte de maldição, e aí depois começa a quebrar essas maldições. A única coisa é o quê? A única coisa que você precisa é estar em Cristo, Cristo. entrar em Cristo. Então, se você fizer isso, você vai quebrar todas as maldições da sua vida. É Mergulhe, verdade. mergulhe em Cristo, minha irmã. Mergulhe em Cristo. Seja Aleluia. batizado em Cristo Jesus. Você imagina o que é ser batizado em Cristo? Você ser submergido em Cristo? Se você for batizado em Cristo, se você for submergido, né, se você for introduzido em Cristo, nenhum tipo de maldição poderá tocar você. Nenhum tipo de condenação poderá tocar você. E as suas Glória a obras mortas, Deus. as obras da carne, não podem mais te afetar. Não podem mais te afetar. Porque você está em Cristo. aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Cristo Deus. Jesus. Isso é poderoso, muito poderoso. Muita gente vai ficar a vida inteira achando que tem um trem perseguindo ela, sabe? Coisas dos seus antepassados, né? Isso pode até existir, sabe? Até no velho pacto, né? Quem não estava em Cristo, isso era habitual. Agora, quem está em Cristo, não existe condenação, quanto menos maldição, quanto mais maldição. Não tem condenação, não tem maldição. Vocês estão pegando? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E como que nós podemos ser batizados em Cristo Jesus?
Vamos abrir lá em Gálatas 3:27. Gente, a gente já está terminando. Como que é ser introduzido em Cristo? O que que é ser batizado? O que que é ser introduzido em Cristo? É ser colocado no corpo de Cristo. Quando eu sou colocado no corpo de Cristo, eu sou revestido de Cristo. O diabo tentou Jesus? E o diabo tentou Jesus depois da ressurreição? Por quê? Porque já era o Cristo. Então, se eu sou revestido de Cristo, todas as tramóias, todos os planos de diabo já não me alcançam, não chegam até mim. Então, tudo que você chama de diabo, na verdade, se você está em Cristo, são as disciplinas de Deus. Olha isso, Leide. As disciplinas de Deus. Porque lá em Hebreus 12:6, diz que Deus disciplina todo aquele que Ama. ama, para que não seja condenado no mundo. E o que Deus açoita todo o filho que ele recebe. Então, olha só, ele açoita todo o filho que recebe, né? E também ele disciplina o filho, né? Todo aquele que recebe por filho, para que eles não sejam condenados com o mundo. E aí você chama de diabo, mas na verdade, o diabo muitas vezes é a disciplina de Deus, porque o diabo, ele não tem nenhum poder sobre você. Aliás, não tem nenhum poder sobre quem quer que seja, que esteja em Cristo. É. Ó, vou dizer de novo. O diabo não tem poder nenhum sobre aquele que está em Cristo. Ô, Mike, mas a minha vida ela é tão atribulada, né? E lá no texto diz: no mundo terás aflições. Bem, isso é Deus te levando para o deserto para formar Cristo em você. Porque Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo ao deserto, para quê? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito Santo, para ser provado, ou seja, para que Cristo fosse formado nele. Aonde que terminou a formação de Cristo Jesus? Na cruz do Calvário. Aonde que vai terminar a formação de Cristo em você? Na cruz. Quando você for crucificado com Cristo, você vai então poder dizer como Paulo, Leide: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Aleluia, minha gente. Vamos ver Gálatas 3:27 que eu falei. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, batizados aqui é uma palavra que significa mergulhado. A gente precisa ser mergulhado em Cristo, porque todos quanto fostes mergulhados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, você foi introduzida. Então, não existe maldição hereditária para quem está em Cristo Jesus. Porém, não sei se você lembra na última aula que eu falei que o inferno ele ataca em 4 frentes, em 4 áreas de ataque. Quem lembra? Tá gostando aí, Ed? Estamos só começando. Isso é só Então, olha só, nós vamos pegar essas 4 áreas de frente, tá? E nós vamos fazer um estudo agora rapidinho, tá? Então é o seguinte assim, ó. Ó, eu disse que o ministério dele, o inferno, ele atua em 4 frentes, tá? Então ele tem 4 ministérios. Vamos ver aqui, ó. Nós vamos pegar esses 4 ministérios hoje aqui, ó. O migrador, o destruidor, o cortador e o devorador, ok?